Olá, meus queridíssimos amigos, tudo bom? Renan aqui falando, meio doente, não reparem nessa minha cara destruída, mal. Eu tô em turnê, lançando... Pera, deixa eu pegar o livro aqui, eu faço com o livro. Tá aqui, ó, nosso livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente. Estamos fazendo a turnê aí pra, enfim, assinar, autografar, vamos estar no Rio, vamos estar em Belo Horizonte, tem agenda aí. Compareça e compre o livro. O livro é muito bom. Quem curtiu o filme vai curtir o livro. É tipo aquela coisa, eu vi o Senhor dos Anéis no cinema, eu vou ler o livro também. Um pouco pretencioso, mas o livro é bom, tá? Não é aqueles livrinhos que tipo, contratam um jornalista, não. É livro. Mas não é disso que eu vou falar agora. Eu vou comentar sobre vocês, sobre a vitória do Flamengo. Você vai falar, que? Você vai falar de futebol? Não. Vamos falar de Brasil, vamos falar de política, vamos falar daquilo que você está acostumado, mas vamos fazer uma alegoria com algo que está deixando muita gente feliz. Né? A vitória do Flamengo ali na Libertadores no último sábado, né, deixou todo mundo encantado. Porra, o Flamengo finalmente virou um time sério, né? Sempre houve aquelas piadas, porra, o Flamengo é esculachado, não paga salário, time carioca é uma merda, não sei o quê, blá. Fato é, o Flamengo tomou jeito, venceu, e aí ele do nada, isso foi uma coisa muito louca, né? O salto que ele deu esse ano foi tão grande que tem gente já comparando, e com certa razão, o jeito de jogar do Flamengo com times da Europa. E a gente vai saber exatamente se ele tá no nível do time da Europa agora, quando ele enfrentar o Liverpool na final do Mundial Interclubes, tá? Mas fato é, o próprio técnico do Flamengo disse, né, que a partida River versus Flamengo foi tecnicamente superior à final da Champions League. E assistindo as duas, eu também achei. E aí você vai me perguntar, tá, Renan, então o que você quer dizer? O que o Flamengo pode ensinar pra gente? Pois é, o que a administração vencedora do Flamengo pode nos ensinar aqui no Brasil? E eu digo pra vocês, pode ensinar muita coisa, mas em especial duas, que são dois problemas centrais no Brasil, tá? Um problema é o populismo e outro problema é a baixa qualificação das nossas elites. Novamente você vai falar, o que você tá falando, meu irmão? O que populismo tem a ver com... Calma, vamos chegar aí, tá? O Flamengo, para se tornar um time sério como ele tá, com as contas ajustadas, ele teve que fazer uma série de medidas, ele tomou medidas muito sérias do ponto de vista fiscal e de gestão e melhorou a gestão financeira deles. O Flamengo, assim como muitos times no Rio, sempre foi muito irresponsável. Vocês vão ver, assim, vou botar até aqui o videozinho, nos anos 90 eles montavam aqueles times, botavam o Romário com o Edmundo, eles contratavam super times, Sávio, Romário e Edmundo, botavam um monte de jogador lá e não pagavam salário de ninguém, o time era mal montado, perdia tudo, era um fiasco. Enfim, o time, né, e os dirigentes, na ânsia de forma populista atender à demanda do grande público, da torcida, saía contratando jogador, não sabia nem como pagar, atrasava salário, deixava o centro de treinamento uma merda. Isso era a lógica da administração de todos os clubes brasileiros e do Flamengo em particular também. E sempre foi a lógica da administração pública no Brasil. Irresponsabilidade, jogar pra torcida, populismo, demagogia. O que essa gestão do Flamengo fez foi... Vamos administrar essas contas aqui bem bonitinho, bem estilo Paulo Guedes, bem estilo Meirelles, estilo Armínio Fraga. Vamos ajustar as contas, vamos fazer o time não rodar no vermelho. E aí, através dessa administração séria, sem populismo, sem demagogia, eles foram sendo capazes de ir contratando jogadores e montar um time sério. E esse é algo que nós, como nação, temos que aprender, né? Porque não vamos ter vitórias políticas no Brasil, ou construção de um país melhor, apelando para o populismo fiscal, para gastança, para vagabundagem, que foi o que os tempos do PT nos demonstraram. O PT é tipo um Eurico, como é que é? O Eurico Miranda, né, que era o dono praticamente do Vasco da Gama. É aquele dirigente populista, demagogo que jogava pra galera. Né? Mas tem um segundo ponto que é um pouquinho mais polêmico, mas que vale colocar aqui, que é a contratação do técnico português, tá? O Jorge Jesus é um técnico português, um técnico que já era bem visto na Europa, veio pro Flamengo e em pouquíssimo tempo ele deu um padrão de jogo pro time que transformou o time disparado. Assim, o Flamengo se tornou disparado o melhor time do Brasil. A ponto de, assim, ter um gap de qualidade técnica pros outros times brasileiros muito grande. E os técnicos brasileiros ficaram meio com uma cara assustada. Porque como toda elite no Brasil, os técnicos brasileiros são corporativistas. O cara tá nos clubes, ele não gosta de técnico gringo, nunca a CBF colocou um técnico gringo para administrar ou para tocar, para ser técnico da seleção brasileira. Não, temos nosso estilo, nosso isso, nosso aquilo. E na prática a gente tem um monte de ex-jogador de futebol desqualificado, que não encontra mercado fora do Brasil e que utiliza o Brasil como uma reserva interna, através desse corporativismo deles interno, para ficar mantendo o padrãozinho baixo deles. Bastou vir um gringo, e administrar de forma diferente o futebol do Flamengo, estourou. E esse é um problema grave, porque isso se reflete também nos dirigentes.
né? Os técnicos, os dirigentes, os cartolas, toda essa turma, uma turma incapaz, corporativista. Os técnicos eu não vou dizer que são corruptos, mas cartola é corrupto pra caralho, né? Eles querem manter o futebol como um feudo podre, velho, igualzinho o quê? Os estados, os municípios e a política brasileira como um todo. Existe assim, muita coincidência na forma como o futebol brasileiro é administrado e na forma como essas elites que administram o futebol brasileiro se intercalam, nesse sentido, junto com as elites que administram a política brasileira. Antiquado, arcaico, corrupto. Então o Flamengo ele tem uma lição para nos dar. Se você rompe com esse tipo de modelo, se você rompe com modelos de administração, se você rompe com essas elites, se você começa a trazer boas práticas internacionais para cá, o Brasil pode dar certo. O Flamengo está jogando, como eu disse, igual times gringos, igual times da Europa. Nada que um brasileiro, né, o nosso país, não possa fazer sendo bem administrado, tocado de forma responsável, de forma prudente e sem populismo. Então esse é meu recado, essas são as lições que o Flamengo pode nos dar. Valeu, galera, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.